Saudações, boa noite, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Está a começar o Jornal da Noite da RAC TV. Notas para esta noite de sábado: uma crise de alimentos instalou-se e com tendência de agravamento em alguns povoados do posto administrativo de Anchilo, distrito de Nampula. A população está a abandonar os seus campos de produção para fazer pequenos pescados em troca de géneros alimentícios. Se medidas não forem tomadas o mais urgente possível no sentido de travar a situação de insegurança alimentar em Nakite, onde vivem mais de 500 famílias de baixa renda e de outros povoados circunvizinhos, o pior poderia acontecer. Algumas pessoas já deixaram capinar as machampas deles, só aproveitamos e os que compraram terrenos, nós refugiamos aí mesmo, conseguir o aluguer, comida, para dar alimentação às nossas crianças. E problema também, as machampas está seco. Graças a Deus, dizem alguns dos nossos entrevistados que olham na fruta da manga a melhor alternativa. Muitos estão a recorrer matar bicho manga, almoço manga e jantar manga. Sim. É preocupação isso? Isso é muito mesmo. É muito peso para nós. Aqui há muita fome. Estamos mal se não haver manga para vender. Não temos farinha celeste. Estamos mal por causa da fome. As autoridades governamentais de Anchilo e do distrito de Nampula ainda não se pronunciaram à volta do assunto. Enquanto tal não acontece, a população vai sofrendo e as crianças com mais problemas nutricionais. Enquanto isso, dizer que produtores do setor familiar, a nível da província de Nampula, começam a ter esperança depois de longo período de estiagem causado pela escassez das chuvas. As culturas perdidas poucas semanas depois da sua sementeira obrigaram os produtores a fazer a redobragem de esforços. Depois de chuvas que se abateram sobre algumas regiões na primeira semana de janeiro, os produtores arregaçaram as mangas para o trabalho, cientes nos melhores resultados agrícolas. Agora que começou a chover, está um pouco normal, mas ainda a situação se mantém-se, mas está normal um pouco. Só no ano 2020 choveu só em mês de dezembro. Foi quase dia 14 de dezembro assim. E este ano choveu dia 5 de janeiro. E aí conseguimos primeiro semear amendoim, milho, mais feijão. Mas até agora, dia 5 até hoje, até agora está a começar a germinar. Fizemos a primeira semeação, mas não deu esse efeito. Mas assim que estamos a pôr a terceira assim, a semeação, mas que tudo estamos a ver um pouco normalizado. Provavelmente que devemos ter um pouco de produção, visto que, apesar da chuva ter chovido muito tarde, mas há probabilidade de termos um pouco de produção, visto que há 2 semanas atrás houve um pouco de chuva, mas assim já tinha posto as estacas de mandioca nessa machamba, mas assim encontra-se, todos já murcharam. Mas posteriormente que Deus que vai nos dar um pouco de produção. Os produtores de Nampula ainda se lembram dos meses de outubro, novembro e dezembro, período do início da campanha agrícola. Naquele tempo estávamos mal mesmo, estávamos mal. Já tínhamos perdido a esperança, porque o nosso costume era que anualmente costumava chover em mês de outubro, pelo menos até dia 15, 17 assim. Era quando nós estávamos a semear a primeira chuva de amendoim. Mas este ano tudo correu um pouco assim mal. Já tínhamos perdido a esperança assim, porque semeamos em dezembro, que outra parte germinou, mas também com o acesso de sol e chegou ao ponto de secar. Não, a situação foi muito caótica mesmo. Até nós, agricultores, estávamos desesperados fazermos a nossa prática de agricultura nas nossas machampas. A RAC TV constatou o estado vegetativo do milho, amendoim e de outras culturas em alguns campos de produção do distrito de Nampula. Jornal da RAC TV, noite de sábado.
Dizíamos nós que produtores do setor familiar, a nível da província de Nampula, começam a ter esperança depois de um longo período de estiagem causada pela escassez das chuvas. As culturas perdidas, poucas semanas depois da sua sementeira, obrigaram os produtores a fazer redobragem, portanto, a redobrar esforços. Decresce o índice de óbitos por malária em Nampula. Em 2020, foram registrados 64 óbitos contra 142 do ano anterior, devido ao cumprimento das medidas preventivas por parte das populações. Apesar do ligeiro decréscimo da mortalidade pela doença em 2020 em 5%, no mesmo ano foram notificados 2.446.660 casos contra 2.475.000 em 2019. Esta redução é preciso dizer que deveu-se necessariamente à atividade dos profissionais, o engajamento, melhor dizendo, dos profissionais de saúde, e também da consciência que a nossa população, as pessoas já começaram a ter consciência que é preciso correr para a unidade sanitária logo que apresentar, portanto, os primeiros sintomas da malária. Isso ajudou bastante na redução dos casos de óbitos. Devido também à mobilização da população que nós fazemos, a educação de saúde que nós fazemos, a educação para a saúde que nós fazemos nas nossas comunidades, ajudou bastante também as pessoas a fluírem-se às nossas unidades sanitárias e também a testarmos essas mesmas pessoas que apresentavam a sintomatologia. Fernando Mitano destaca igualmente as ações desenvolvidas pelo governo, como distribuição das redes mosquiteiras e campanha de pulverização, com vista a reduzir o foco da malária nesta província. O aumento do número de casos também pode estar por detrás da consciência que a população tem e que logo que tiver algum conhecimento, logo que tiver sintomatologia, elas acorrem às nossas unidades sanitárias. Portanto, e também não podemos deixar de lado, pode sim o número aumentar, porque de facto temos pessoas que não estão a usar a rede mosquiteira durante a noite. Esta é uma das. Mas também temos as pessoas que estão, portanto, a viver em condições precárias, portanto, em casas não condignas. Estamos a falar de casas sem janelas condignas. Então, temos, o que eu quero dizer com isso? Estou a dizer que temos vários fatores que concorrem, portanto, para o aumento disto. Mas nós fizemos uma atividade extremamente importante, que eu gostaria de partilhar convosco, que é a pulverização intradomiciliar, que nós estamos a fazer, e fizemos, refiro, né, no caso em 2020, e esta pulverização intradomiciliar ajudou muito na redução do mosquito, mas é preciso perceber que, muito embora a gente tenha pulverizado inicialmente, mas também temos locais que são a fonte, portanto, da multiplicação do mosquito nas nossas comunidades. A outra doença que desconforta as autoridades de saúde nesta parcela do país é a diarreia. Em 2020, houve registro de mais de 50.000 casos, com 24 óbitos. As diarreias, portanto, constituem, portanto, um problema de saúde pública na nossa província. No ano 2020, nós notificamos cerca de 54.784 casos. Em relação ao ano de 2019, que nós tínhamos notificado 57.708, quero dizer que conseguimos reduzir, portanto, a diarreia em 5% na nossa província. Infelizmente, quando estamos a falar de óbitos, por causa da diarreia, nós estamos a dizer que no ano de 2020 tivemos 24 casos, 24 óbitos, melhor dizendo. E se isso compararmos com o ano anterior, que é 2019, nós estamos a dizer que houve uma evolução de óbitos, porque nós tínhamos 16 casos de óbitos em 2019 e em 2020 tivemos 24 óbitos. Nesta época chuvosa, a saúde apela à melhoria do saneamento do meio,
como uma das melhores formas de combater as doenças de origem hídrica. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas, INAE, desencadeia, desde abril do ano passado, uma série de medidas de controle sobre o nível de prevenção do novo coronavírus, de forma a evitar a propagação da pandemia no país. Em 2020, as ações inspectivas ao setor económico atingiram 136%. De acordo com o Inspetor-Geral das Atividades Económicas, devido aos impactos negativos da Covid-19, o setor sentiu-se forçado a acelerar o trabalho de fiscalização das medidas preventivas em todo o país, o que permitiu a superação das metas, ou seja, das 23 mil previstas para 31 mil inspeções até finais de dezembro. O grande número vai para as inspeções de monitoria no âmbito do cumprimento das medidas do Covid. E, claro, que não pusemos de lado aquilo que são as inspeções rotineiras, resposta às denúncias, mas nós sentimos que há uma ligeira melhoria em relação ao cumprimento daquilo que são as exigências setoriais em relação ao trabalho que temos vindo a fazer, porque a INAE primeiro pauta pela educação e sensibilização dos agentes econômicos. Existem um e outro que são reincidentes. Em relação ao Covid, nós temos notado que muitos estabelecimentos já cumprem com as medidas definidas pelo Ministério da Saúde, pelo Governo, que nós temos notado que realmente têm cumprido, mas existem um e outro que não cumprem. Apesar de Moçambique estar a notificar poucos casos da Covid-19 em relação a outros países do mundo, Rita Freitas continua a recomendar a observância das medidas de prevenção e convida os agentes de negócio a assumirem a dianteira, bem como cumprimento rigoroso das leis. Então, daí que chamamos a atenção a todo cidadão residente na República de Moçambique que colabore no sentido de cumprir com aquilo que são as medidas definidas pelo Governo, pelo Ministério da Saúde, e faça com que os outros também cumpram. Aos agentes econômicos devem ser responsáveis por garantir que aqueles que se dirigem aos seus estabelecimentos cumpram com as medidas. Se chega a um restaurante, grupos de pessoas que não cumprem com as medidas, ele pode convidar as pessoas a retirarem-se do restaurante, porque de acordo com o decreto 54/2013, de 7 de outubro, está lá claro que uma pessoa que depois de estar alterada com excesso de álcool, ele deve convidar a pessoa a retirar-se e não deve fornecer bebidas alcoólicas. Então, por último, dizer de que a responsabilidade é de todos nós, é do governo, é do empresário e é do cidadão. Vamos todos colaborar, vamos todos cumprir com as medidas do Covid, usando a máscara, lavagem frequente das mãos e garantir o distanciamento entre as pessoas no mínimo de 1,5 a 2 metros. Na transição do ano, segundo a nossa fonte, houve vários atropelos ao decreto presidencial que estabelece o estado de calamidade pública em Moçambique. Assim vai o estrangeiro e quem entre nós dizer que o palestrante desta semana na Mesquita Ansoares, ardores da cidade de Nampula, chamou a atenção a todos os presentes e não só, que a razão da falta de chuva. Portanto, o fator principal é o resultado das ações malignas do ser humano. A razão principal disto, prezados irmãos, estimadas irmãs, bima kasabat aidi an-nas, é devido àquilo que as mãos das pessoas praticam. Hoje em dia, meus irmãos, o ziná, o adultério está na moda. Hoje em dia cometemos pecados, o adultério é visível. Achamos nós, meus irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala ficará satisfeito enquanto nós continuarmos a praticar este tipo de pecados? Hoje em dia, o consumo de juros, a usura, está quase em todo canto, em todos os lados. O riba, aquilo que Allah Azza wa Jalla proibiu, até nós muçulmanos envolvemos-nos nos juros. Hoje em dia encontra muçulmanos não fazem transações monetárias, não fazem transações financeiras sem que lá incluam juros.
Nasalullah al-afwa wa salama. Alguém vem pedir por empréstimo um valor e nós emprestamos com a condição de acrescentar alguma coisa. Irmão, estou mal, empresta-me 1000 meticais. Nós temos a coragem de dizer, sim, tenho 1000 meticais, mas a condição minha é que você, ao trazer, traga 1100. Se não quer, vai ter com outra pessoa. Allah Azza wa Jalla tornou haram o riba. Quantos de nós não praticam isto? Nasalullah al-afwa wa salama. E depois começamos a lamentar, dizer, não sabemos quais são as causas de escassez de chuvas. Graças pela audiência que quis nos dispensar, o Jornal de Noite, referente a sábado, termina por aqui. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até à próxima, inshallah.